Olá, bom dia, turma. Então, continuando aí, né, com o livro da Wanda. Então, ela vai falar agora de Morph Zero, né? O que seria esse Morph Zero, né? Aí ela começa a falar. Em sua condição de unidade significativa mínima, o morfema se materializa por uma forma ou pela ausência de uma forma. Então, essa ausência de uma forma, né, seria o que a gente chama de morph zero, né? Terá que existir sempre uma manifestação do morfema, embora inseparáveis, significado, significante, forma. Então, aí ela começa falando, né, que podemos fazer referência a um e a outro separadamente. O termo morfe, então, usado para designar apenas a forma física, ou seja, o significante, né, que representa um morfema. O termo morfema é com frequência usado para designar em conjunto tanto a forma quanto o significado. Essa designação é prática, pois forma e significado se relacionam de maneira estreita. Mas, para que em morfologia possamos reconhecer certos fenômenos decorrentes de possíveis alterações nas formas que representam os morfemas, é importante diferenciar essas duas faces das unidades mórficas, a formal e a significativa. Por um princípio de funcionamento das línguas, há uma expectativa de que haja sempre uma forma para expressar um significado. Essa é de fato uma regra geral, mas tal regularidade não ocorre sempre. Há casos em que o significado é representado pela ausência de uma forma, ou seja, um morph zero. A distinção entre morfe e morfema nos ajuda a compreender esses casos, que são dados como exemplos de morfema zero. Mais adequado seria dizermos que são casos de morph zero. Já vimos que o método da comutação, lembra do método da comutação, da troca, né? Possibilita a depreensão dos morfemas por meio de confronto e permuta entre elementos. A comutação também é eficiente para mostrar uma oposição significativa ou funcional entre uma forma marcada pela presença de um elemento fônico e uma forma não marcada. Olha o exemplo aí. Se, por exemplo, adicionarmos à forma casa o elemento fônico representado pela letra S, né, casa, casas, teremos uma oposição funcional entre uma forma marcada que indica o plural, certo? E uma forma não marcada que indica o singular. Se compararmos as formas verbais fala e falava, notaremos que a forma mínima vá indica pretérito imperfeito do indicativo, em contraste com uma forma não marcada, usada para indicar o presente do indicativo. Para confirmar esse valor do morph zero em fala, podemos ainda confrontar essa forma com outras formas verbais, falasse, falará, falaria. Vejam que em fala é justamente a ausência de um morf que manifesta o morfema modo temporal. Então, o que vai indicar, né, basicamente, o morph zero é a oposição, né, desse vocábulo em relação ao outro, né? A identificação do morfema representado por zero requer que estejamos atentos à oposição estabelecida, tá? Observe os pares a seguir e veja como são diversos os morfemas representados por zero. Olha só. Fala no presente do indicativo, tá vendo? Tem um zerinho aí indicando o morfema zero, mas em oposição à falava. É sempre assim, né? Essa identificação a gente consegue perceber, né? Pela oposição entre as palavras. Aí, no caso, o exemplo dos verbos, né? Falava, pretérito imperfeito do indicativo, né? Falava. Aí, no caso, em relação a falávamos, né, também tem uma forma aí, né, um morph zero no caso. Na primeira ou terceira pessoa do singular, né, e na primeira pessoa do plural, falávamos. Casa, no singular, em oposição a casas no plural. Estão percebendo a questão do morph zero aí? Professor, professora, aí é o caso de gênero, né? Masculino e feminino.
Veja que identificamos o morfema de gênero masculino na palavra professor em oposição à palavra professora. Se estabelecemos outra oposição, o morfema será também outro. Professor, professores, aí é outro morfema, né? O morfema que indica o número, né? E não o que indica o gênero, certo? Como eu havia falado, né, e aqui ela fala também, em todos os casos em que um morfema é manifestado por zero, portanto, esse morfema só poderá ser identificado na relação de oposição, certo? Outros conceitos que eu queria apresentar para vocês, que são muito interessantes da gente conhecer, da gente perceber que existem esses estudos, né? E também porque a gente vai precisar disso para entender os enunciados, sobretudo os enunciados das minhas provas, né? Das minhas avaliações e posteriormente de outras avaliações também, tá? De concurso, né? De vestibular. É claro que a gente não, né, no vestibular talvez não apareça dessa forma, né, tão específica, mas é muito importante a gente saber que o estudo da morfologia ele não se limita só em composição e derivação, né, ele é muito mais aprofundado do que isso. Então, existem alguns princípios de análise mórfica, né? As línguas apresentam sempre uma organização. Dessa organização é que se podem extrair os princípios que nos permitem entender e explicar o seu funcionamento. As noções de morfe e morfema, como vimos, baseiam-se em um princípio linguístico geral que aponta a relação entre significante e significado. Então, ele vai tanto ter, né, aquela projeção, aquela imagem acústica, né, aquela parte fônica, e tanto quanto o conceito que ela vai apresentar, certo? Desse princípio geral derivam outros princípios. Trataremos aqui dos princípios da alomorfia, a neutralização e a acumulação. Então, vai aparecer aí a alomorfia, a neutralização e a acumulação, tá? O que seria a alomorfia, né? O que seria o alomorfe? Considerando-se a estreita relação entre morfe e morfema, certo? Tem-se a expectativa de que deveria haver apenas um morfe para cada morfema. Mas essa relação, né, de um para um não ocorre sempre, por razões diversas. Alguns morfes apresentam alterações sem que deixem de manifestar os mesmos morfemas. Então, observemos o que acontece com o morfema de plural em certas palavras. Então, olha só, entre a palavra caixas e a palavra flores, você tem aí, a gente consegue extrair, né, o morfe S e o morfe ES, ambos com o mesmo valor semântico, né, de plural, indicando o número plural. Acabamos de identificar dois morfes, né, S e ES, que se complementam na função gramatical de indicar o número plural nos nomes, certo? Aí o Matoso Câmara vai falar de novo, né? Por alomorfia, entende-se a possibilidade de diferenças para o corpo fonológico de cada unidade mórfica elementar. Essa forma mínima ou morfema não está obrigatoriamente ligada a um segmento fônico imutável. Então, você pode ter morfes diferentes, né? Morfes com a estrutura diferente e que têm o mesmo valor, né? Complementam a mesma função gramatical. Por exemplo, aí no caso, indicando o plural dos nomes. Então, basicamente, né, a alomorfia é o princípio que indica a possibilidade de um morfema ser representado por diferentes morfes, né, que foi o que o Matoso Câmara falou. É isso o que o Matoso quis dizer ao se referir à não obrigatoriedade de ligação do morfema a um segmento fônico imutável, né? Flávia Carone assim conclui: a alomorfia constitui, portanto, uma diferença de significante e não de significado. Então, vai ter uma diferença na imagem acústica, né? na percepção que a gente tem na parte fônica. Agora, em relação ao sentido, ao significado, vai ser o mesmo, né? O morfe é outro, o morfema é o mesmo, certo?
Na forma verbal cantava, olha só, por comutação, ou seja, pela troca, depreendemos o morfe vá como manifestação do morfema verbal de tempo pretérito imperfeito do modo indicativo, certo? Esse vazinho aí, né, ele é uma marca de pretérito perfeito no indicativo, indica o modo, né, o modo indicativo, e o tempo é a desinência modo temporal, né, o vá indica a desinência modo temporal dessa forma verbal aí. Na forma vendia é o morfe ia, que indica a mesma coisa, só que olha como é que eles são diferentes, né? Ambos indicam o modo temporal no pretérito imperfeito, certo? Do indicativo, olha só. Cantava, vendia, pretérito imperfeito do indicativo, certo? Então, são morfes diferentes para um mesmo morfema. Entenderam a alomorfia? Então, é isso que vai acontecer. Você sabe que não usamos esses morfos aleatoriamente. Não diremos cantia nem vendava, certo? Cada um desses morfos ocorre em contextos especificados, né? Vá para os verbos de primeira conjugação e ia para os de segunda e terceira conjugação. Quando morfos diferentes representam o mesmo morfema, eles são agrupados e denominados alomorfes desse morfema. Diremos que os alomorfes vai e ia se complementam na indicação do pretérito imperfeito do indicativo, certo? Esses morfos estão em distribuição complementar. Também os alomorfos de plural S e ES estão em distribuição complementar, pois, como vimos, eles se distribuem em contextos fônicos diferentes, sempre com a mesma função. Então, a gente compara agora os que têm valor de negação, né? Infeliz e ilegal. Infeliz é o não legal, né? E legal, infeliz é o não feliz e legal é o não legal. Então, esses prefixos que nós temos aí, que a gente sabe que é prefixo, né? Que é essa parte, né? Esse morfe aí, esse morfema aí agregado ao radical, a esses radicais aí, né? Tem um valor de negação, certo? Ambos têm valor de negação. Então, morfema que indica negação na palavra infeliz se apresenta diferentemente em ilegal, certo? Então, eles são alomorfes? Sim, são alomorfes. O alomorfe I, né? E a gente pode dizer que é um alomorfe, né? Porque o que a gente está comparando um e outro prefixos nas palavras por L, R, M e N, ilícito, irracional, imoral, inativo. Então, a gente vai encontrar esse mesmo alomorfe nessas outras formas aí, tá? Complementa o alomorfe in na função de atribuir valor de negação a uma série de adjetivos, certo? Note que a ocorrência de um ou de outro alomorfe dependerá do som inicial da palavra que funciona como base. Esses alomorfes são, pois, condicionados fonologicamente, então é uma questão fonológica, certo? Na indicação de plural dos nomes, os alomorfes S e ES também são condicionados fonologicamente. Na palavra caixa, né, como em todas as palavras terminadas por fonemas vocálicos, a indicação de plural se faz pela adição de um morfe, representado na escrita por S. Peles, caquis, selos. Já na forma flor, né, e em todas as palavras terminadas pelo fonema R, o morfema de plural se manifesta pelo morfe ES. Nós sabemos disso, né? Que as palavras terminadas em R né, apresentam plural em ES, por uma questão também fonológica, tá? A gente não pode falar marche, né? Pede, né, no caso aí, uma vogal aí, né? Ainda que você, né, se você não tivesse essa vogal né, acompanhada do S, em seguida do S, né, a própria palavra, ela já te indica isso, né, ela já te pede, né.
Nesses casos em que uma motivação fonológica promove a diferenciação de morfes de um mesmo morfema, dizemos que houve o fenômeno da mudança morfofonêmica, tá? Na análise mórfica, constatamos que há uma relação muito recorrente entre alomorfia e mudança morfofonêmica, certo? Essa mudança aí que acontece, né, na parte fônica desses morfemas aí. Na maioria dos casos de alomorfia, como veremos, se origina de ajustes fônicos nas formas dos morfemas na constituição da estrutura da palavra. Por essa razão, aí o Matoso Câmara de novo, né, ele afirma a mudança morfofonêmica é fonte constante de alomorfia, determina variantes mórficas fonologicamente condicionadas. É, pois, morfofonêmica, né, porque a alteração é motivada fonologicamente, certo? E afeta a representação mórfica do morfema, né, a parte física. Mas encontramos na língua portuguesa alomorfes que não são resultantes de condicionamento fonológico. Há outras explicações para a alomorfia também. Encontramos, por exemplo, muitos casos de motivação etimológica, ou seja, na própria história da palavra, né, da formação da palavra, da origem da palavra, em que uma palavra é formada por uma base mais antiga, como petição, do latim petire, né, configurando um caso de alomorfia de base em relação a pedir, certo? Então, aí não é um caso, é um caso que veio da própria história da palavra, da forma, né? Aí, pedir, né? Que veio de petire do latim, certo? Você já pôde observar pelos dados exemplos, né? Que em português a alomorfia é um princípio a que estão sujeitos todos os tipos de morfemas. Ela não ocorre apenas na representação de morfemas sufixais e prefixais. Ok? Então, aí vamos à neutralização, né? O que seria neutralização? O princípio da neutralização, de neutralização, nos indica que uma posição morfológica já atestada, a gente sabe que existe essa oposição, pode deixar de ser identificada nesse plano. Como assim, professora, né? E aí ela fala, né, que os exemplos, por exemplo, da oposição entre a primeira e a terceira pessoa do singular na flexão dos verbos em português, tá? Como, por exemplo, o presente do indicativo. Então, eu canto, ele canta. Aí dá pra gente perceber, né, a oposição entre essas duas, né, no final da palavra, certo? Canto, canta. E no pretérito perfeito do indicativo, eu cantei, ele cantou. Aí são morfes diferentes, né? Mas deixa de ser morfologicamente indicada no pretérito imperfeito do indicativo. Por exemplo, eu cantava, ele cantava, certo? E no futuro do pretérito do indicativo, eu cantaria, ele cantaria. Diremos então que no pretérito imperfeito, no futuro do presente do indicativo, há uma neutralização entre a primeira e a terceira pessoa do singular, certo? Queria que vocês pegassem esse princípio aí. Conseguiram entender? Deixa-se, portanto, de indicar morfologicamente uma dada oposição que será apenas depreendida no contexto sintático ou discursivo. Então, pelo contexto, a gente consegue entender e conseguir identificar no caso, a pessoa, né? E tudo mais. Mas a gente sabe que há uma neutralização aí, se a gente for comparar essas formas verbais aí. Então, esse é o caso das formas olhava e ficava, certo? Encontradas nesse fragmento do texto A Arte de Ser Feliz, de Cecília Meirelles. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Observe que você só pode afirmar que a forma olhava indica a primeira pessoa do singular e que a forma ficava indica a terceira pessoa porque ele foi apresentado no contexto, né? A gente vê a marca aí de pessoa, né? De primeira pessoa representada pelo pronome eu,
né? E o coração aí, né, de terceira, que indica, né, essa terceira pessoa, certo? Então, pelo contexto, você identifica essas formas verbais aí, certo? A acumulação, para a gente fechar aí. O princípio da acumulação indica um morfema não correspondente necessariamente a um único e simples valor significativo. Então, é possível que o morfema assuma uma significação mais complexa, acumulativa, certo? Então, ela dá o exemplo aí, né? Desse morfema modo temporal. Os morfemas modo temporais e número pessoais, eles são acumulativos porque eles apresentam, né? Esse único morfema pode apresentar muitos outros significados, né? Dentro desse mesmo morfema. Então, as noções de modo e tempo, por vezes, ainda se juntam à noção de aspecto. Então, ó, cantávamos, apresenta esse vá, né? Esse morfema vá indica um tempo, um pretérito, indica um aspecto imperfeito e indica um modo no indicativo, certo? Então, esse vá, ele é uma forma acumulativa, né? Esse mois, por exemplo, aí, indica tanto o número quanto a pessoa, né? Apresentados os princípios de análise mórfica, né? Desculpa aí essa parte do exercício, né? Que depois, se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês. Tá bom, gente? Então é isso.